Boa noite, turma. Vamos iniciar o nosso tema hoje de osteologia, professor Luciano Custódio. Coloquei essa figura do Andreas Vesalius, de 1543. Ele foi um dos primeiros médicos da anatomia, foi um dos primeiros médicos também a escrever um atlas em 1543. O nosso tema osteologia, o termo osteologia significa o estudo dos ossos, e apesar de sua aparência simples, o osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Ele é sendo formado por um conjunto de tecidos distintos e especializados que contribuem para o seu arranjo final. Então, o osso, ele vem, entre eles se destacam, né, o tecido ósseo, o cartilaginoso, o epitelial, os tecidos formadores de sangue, nervoso e adiposo. Por essa razão, cada osso individual é um órgão. Cada osso individual é um órgão, partindo-se o princípio que o conjunto de órgãos que atua com o mesmo objetivo funcional constitui um sistema, que vai formar esse sistema ósseo. Pode-se contribuir que é o conjunto formado por ossos e cartilagem dará origem ao sistema esquelético. Então, os ossos, nós vamos dar início ao sistema esquelético. O tecido ósseo ele é do tipo especializado, ele é formado por células e o material extracelular calcificado, tem a matriz óssea e as células precursoras das células ósseas são chamadas de células osteogênicas. Ela tem a particularidade de serem o único tipo de célula óssea que vão sofrer a divisão celular, dando origem aos osteoblastos. Logo, quando a criança é gerada, conforme eu mostrei na aula passada, nós temos todo o processo, né, dessa formação dos osteoblastos e os osteoclastos através do tecido que seria gerado lá com os embriões, tá, no desenvolvimento embrionário. E então a matriz óssea, né, que tem essa matriz óssea, e as células precursoras das células ósseas são chamadas de células osteogênicas. Ela tem a particularidade de ser o único tipo de célula óssea que não vai sofrer a divisão celular, dando origem aos osteoblastos, que são as divisões das células, né? Então, verifique que as células são células osteogênicas, nós temos os osteoblastos, tá? E os osteoblastos são células responsáveis pela síntese do colágeno e elas concentram uma quantidade de fosfato e cálcio e vai participar ativamente na mineralização da matriz, que é essa matriz óssea que eu vou mostrar para vocês. São encontrados na periferia das trabéculas, pequenas estruturas que vai constituir uma porção da parte do osso, porque o osso ele é dividido na parte porosa, né, que seria a parte porosa e a parte esponjosas, e os osteócitos são encontrados no interior da matriz óssea e realiza a troca de nutrientes e metabólicos com o sangue, os que tornam essenciais para a manutenção das mesmas. Então, estes osteócitos derivam dos osteoblastos envolvidos pela matriz. Já os osteoclastos são células de grande tamanho, móveis, multinucleadas, que vão absorver o tecido ósseo, tornando-se responsável pelo desenvolvimento do crescimento, manutenção e reparo do osso. Então, na osteologia, nós temos o processo de remodelação óssea, tá? Primeiro de tudo, nós temos os osteoclastos, que seria a formação lá da parte óssea, e aí tem toda uma parte dessa limpeza que é feita pelos macrófagos. Os osteoclastos têm a célula de revestimento, essa seria uma formação da parte óssea. Então, acompanhe na apostila de vocês, tá? Então, os ossos, a formação do sistema esquelético muscular, a segmentação, ela acontece logo no período embrionário, né, do mesoderma paraxial, e vai originar os sômitos, que por sua vez vai regionalizar-se em dermômito e esclerótimo, tá? As células do esclerótimo migram em torno da notocórdia e do tubo neural que vai formar o esqueleto axial. Logo lá na parte embrionária, as células vão se dividir em duas, então ela vai ter essa divisão do esclerótomo e vai migrar em torno da notocórdia e do tubo neural que vai formar o esqueleto axial. O dermômito divide-se em dermátomo, que forma a derme, que é o tecido conjuntivo da pele, do tronco e miótomo, que vai derivar os músculos os troncos e os membros.
Conforme eu coloquei na fotinha aqui do lado, ó, então veja, a letra E é o esclerótomo, que vai migrar em torno dessa matriz celular, tá? A letra D seria o dermomiótomo, que vai dividir em dermátomo. E a letra M é o que forma toda a parte de músculos do tronco e dos membros, tanto o membro superior como o membro inferior. A parte orgânica consiste principalmente 90% em fibras colágenas unidas entre si pela pequena quantidade de substância fundamental amorfa, que é 5%. Tá? A parte inorgânica ela representa cerca de 50% do peso da matriz óssea e é composta principalmente por gradientes de íons de cálcio e fosfato, encontrando-se também bicarbonato de magnésio, potássio, sódio, citrato em pequenas quantidades. São duas fotos, olha só, quando existe uma ausência de colágeno, o osso ele fica poroso, né? E essa porosidade pode gerar alguns problemas na parte óssea, porque seria a diminuição desses gradientes, tanto na parte do cálcio, do íons e bicarbonato e magnésio. Então, o osso ele vai ficando fraco, tá? Então, a ausência de mineral aqui nessa figura do lado direito, ela também gera problemas na parte óssea, tá? Então, essa parte orgânica e inorgânica, conforme nós verificamos lá na célula, do que constitui a célula, que seria a parte da matriz, né, que seria o cálcio, a água, a proteína, que eu cheguei a comentar. Agora, dá para a gente ver, desculpe, dá para a gente perceber que essa ausência, né, da parte da água, junto com algumas outras proteínas, acaba acontecendo essa diminuição do colágeno e ausência de mineral. O desenvolvimento do osso, então, ele acontece que é o desenvolvimento fetal, os ossos começam a formar a partir das cartilagens, olha, eu até coloquei a fotinha da cartilagem aqui, que seria da orelha, e a cartilagem do joelho. A cartilagem é uma forma elástica de tecido conectivo semirrígido. Nós temos alguns tipos de cartilagem que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que é a cartilagem alina, que ela é moderada e tem quantidade de fibras colágenas. Ela é muito abundante, né? Ela tem muita quantidade no corpo humano, que seria nos discos epifisários, que seria na região da coluna, nas fossas nasais, na região do nariz, bronco e traqueia, que é a região respiratória. A fibrosa, ela tem uma quantidade também de fibras colágenas na parte dos discos vertebrais na coluna, na sínfise púbica, que é a região pélvica, na parte de baixo, e nos meniscos, que seria a região do joelho. E as elásticas, que são pequenas quantidades de fibras colágenas, né, que ela já tem uma maior elasticidade. Perceba-se, então, quando nós for falar sobre cartilagem, então nós temos a cartilagem hialina, nós temos a fibrosa e nós temos a elásticas. O processo de ossificação ele então inicia lá no útero. Nós temos dois processos, que é o endocondral e a intramembranosa. O crescimento e a organização de novo tecido, que ocorre normalmente na fase intrauterina até a idade adulta. O crescimento e desenvolvimento da maturação óssea. Então acontece todo o desenvolvimento da maturação óssea, né, pela fase do embrião até chegar ao nascimento do bebê. Aí acontece esse desenvolvimento até chegar na fase adulta, que também pela fase adulta, devido a essa diminuição do mineral do osso, o paciente pode apresentar algumas porosidades, com alguns problemas, que seriam quais problemas que nós acabamos analisando no nosso dia a dia? Artrose, artrite, osteoporose, a parte do reumatismo, que a gente fala que é a reuma, né? Então tudo isso tem a ver com o processo de ossificação e as doenças que podem causar numa idade mais avançada. O processo de ossificação endocondral ocorre na maioria dos ossos, né, que seriam os ossos do carpo, os ossos do corpo, que seriam os ossos longos, o fêmur. Aí nós vamos ter uma diferenciação, como que acontece, né, essa parte do crescimento ósseo. Nós temos uma parte do osso que chama diáfise, né, que é o crescimento ósseo, e as epífise, que são as cartilaginosas. Então, quando eu falo diáfise, sempre que vocês ouvirem a palavra diáfise, é o crescimento do osso. Diáfise é o crescimento do osso. E quando eu falo epífise, ela está uma ligação do osso com a cartilagem. Então, quando eu falo diáfise, é a parte do crescimento ósseo. Quando eu falar epífises, vocês vão pensar, a epífise tem o final do osso, aí tem a cartilagem. É uma junção
né, de um osso com outro. É o finalzinho do osso, onde termina o osso para iniciar essa parte das cartilagens, tá? Então aqui, olha só, eu tenho um processo de ossificação endocondral, a epífise, né, que seria a parte desse crescimento, né, junto conforme eu falei, nós temos a parte da epífise, ó. Olha só, a diáfise, eu tenho um osso maior, onde está circulado do meu lado esquerdo, numa criança de 11 anos, a parte dos ossos, né, em relação, nós temos, lembra, carpo, metacarpo, um metacarpo até chegar a uma falange, nós temos a epífise, que é uma articulação que vai ligar a outra. Então, essa articulação ainda ela não formou. Ela vai formar quando esse adolescente ele apresentar 21 anos. Então, perceba na foto ao lado que vai ter essa junção. Então, as epífises mais maduras, tá? Então, olha só aqui do lado, ó. Eu tenho a parte, né? Como que forma a parte endocondral? Eu tenho o início da parte da matriz óssea, o colar ósseo, aí eu tenho no meio desse colar ósseo, eu tenho o centro primário de ossificação. Eu não falei no começo que o osso era formado também pela parte do tecido conjuntivo, por vasos, pelo tecido sanguíneo? Olha aqui, ó, a formação, né, dentro do osso, o vaso sanguíneo. Agora, nessa parte do lado esquerdo, o osso maior, olha só, quando eu falo diáfise, olha aqui o crescimento ósseo. E as epífises são as extremidades ósseas onde estão as cartilagens. Perceba, epífise, cartilagem, extremidade óssea, e a diáfise é o corpo do osso, é por onde nasce o crescimento, esse crescimento do osso, tá? E aqui a placa do crescimento epifisário. Então esse aqui é um osso que é um osso grande, que eu tenho aqui na lateral, seria um processo do rádio, que seria o osso do rádio, esse aqui, tá bom? E eu tenho um processo estiloide, que é essa pontinha aqui do meu lado esquerdo, tá? Que seria como se fosse um pezinho, tá? Do meu lado esquerdo. A intramembranosa é a parte de diversos núcleos ósseos, ocorre nos ossos planos e chatos, ela é intramembranosa, então seria aquela moleirinha da criança, sabe? Quando a criança nasce, então nós temos a parte frontal, a parental, a occipital, divisão do nosso crânio, né? Então o que que acontece? Acontece que tem uma moleira lá, até fechar. Na verdade, essa moleira ela é uma cartilagem ainda, né? Então, quando a criança ela chegar a uma certa idade, vai fechar essa moleirinha, então vai se formar a parte óssea, tá? O desenvolvimento fetal ele acontece no quarto centro segmentário da formação óssea, que vai desenvolver as extremidades ósseas. Então imagina, essa parte nervosa aqui, ó, onde está ao meio, é a parte da diáfise, tá? E essa parte mais azul em cima é a parte da epífise, tá? Então aqui é um osso de uma criança de recém-nascido e aqui é um osso de uma criança na infância. A quinta cartilagem ela vai revestir a superfície óssea para não atritar com os outros ossos e não encontra-se com placa de crescimento. Então perceba-se, a epífise eu tenho na extremidade dos ossos, né, onde está a parte mais azulzinha, e a diáfise é o corpo do osso, é o meio. Lembre-se então que o osso é um órgão e esse osso, né, o osso ele é composto, né, através do tecido ósseo, que é esse tecidinho todo poroso aqui onde nós estamos vendo, tá? O tecido cartilaginoso é o que reveste aqui na lateral. O tecido nervoso é por onde passa toda a parte dos nervos. O tecido conjuntivo, que é o tecido sanguíneo, né, propriamente dito. E o tecido adiposo, que é uma quantidade de gordura que apresenta. Então, essa foi a aula falando sobre a parte de osteologia em relação à primeira matéria, tá? Sobre o esqueleto, o sistema esquelético.